Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos também edificar e fortalecer a nossa fé. Hoje é a nossa 24ª aula da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Estamos estudando a unidade 4, a nova vida em Cristo, falando do modo de vida agradável a Deus, um viver cristão prático. Estamos iniciando o capítulo 14, em que Paulo trata de uma questão de grande importância, referente aos que compartilham a mesma fé em Cristo Jesus, que é a questão da liberdade que temos em Cristo de desfrutar de tudo que está ao nosso redor, sem inibições e sem tabus, tão comuns no meio da comunidade cristã. Hoje nós vamos falar da liberdade cristã, uma igreja heterogênea. Romanos capítulo 14, do verso 1 ao verso 12. O objetivo da nossa aula de hoje é assimilar a liberdade que Cristo nos concede em meio a diferentes pensamentos na igreja. Paulo foi o exemplo de cristão que adaptava-se ao modo de viver dos judeus quando se achava na sociedade judaica, tanto quanto ao modo de viver dos gentios quando vivia entre os gentios. Isso não significa uma falta de caráter cristão bem definido, e nem uma personalidade volúvel que facilmente se adapta a qualquer situação, e sim uma personalidade cristã amadurecida, equilibrada, capaz de desfrutar de toda a liberdade que foi concedida pela graça de Deus. Contudo, essa liberdade tinha um limite, que é o interesse maior, que é de propagar o Evangelho, que visa o bem supremo daqueles que eram alcançados pela graça de Deus. Esse limite que Paulo mesmo se impunha era porque ele sabia que nem todos tinham a mesma maturidade espiritual que ele alcançou. Muitos eram ainda imaturos e carentes de instrução, devendo, portanto, serem acolhidos com carinho, com compreensão e com muito aconselhamento, evitando debates pelos quais eles ainda não estavam preparados. A questão levantada por Paulo nesses versos que iremos estudar hoje é acerca de uma atitude a ser obedecida por aqueles que são maduros na fé. As exortações de Paulo apontam para duas marcas do cristianismo que devem existir aonde quer que se prepare ou que se pretenda viver a fé cristã, de um modo pleno. É a liberdade e o amor que Jesus nos conquistou na cruz. Liberdade para entender que somos livres. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Não me convém que o nome de Cristo seja desonrado. No tocante ao amor, o que seja manifestado para compreender a fraqueza de um irmão e nos privar do que é lícito, em amor a estes fracos. São estes os ensinamentos que nós iremos estudar hoje, os ensinamentos básicos do cristianismo. Mas antes, eu tenho que dar os meus recados a vocês, que na descrição desse vídeo vocês encontram os links das aulas anteriores e a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também reafirmar a vocês que vocês podem consultar as nossas aulas de uma forma bem rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto em letra minúscula, e vocês terão a lista de todos os vídeos dos nossos estudos disponíveis do canal. Quero agradecer a todos vocês que estão deixando seus comentários, muito obrigado, continuem participando, peço a vocês que possam divulgar, evangelizar e transformar vidas com a divulgação desse canal, para que todos possam conhecer melhor a palavra de Deus. Dito isso, nós vamos começar a nossa aula, clamando ao nosso Deus, a sua graça, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender essa mais uma etapa dessa instrução que Paulo nos dá, que é a liberdade cristã no meio da igreja, com diferentes pensamentos, que nós possamos e podemos absorver esse ensinamento para a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O viver cristão prático, a liberdade cristã. Vamos ler Romanos, capítulo 14, do verso 1 ao verso 12. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não pode desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente.
Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Vamos analisar esses versos. Capítulo 14, verso 1 ao verso 12. Vemos a tolerância com os mais fracos. Paulo apresenta aquilo que na fé cristã não é basicamente certo e errado. Há coisas que são essenciais e fundamentais e outras que são secundárias. Paulo exorta aos fortes na fé com 4 verdades teológicas em relação aos fracos na fé de forma positiva e simples. Atitude de amor, pelo início do caminhar na fé cristã, e atitude acolhedora, a respeito das suas opiniões próprias, aguardando oportunidade para aconselhá-los e levá-los à maturidade. Então, nesses versos, Paulo busca apresentar o que na fé cristã não é basicamente certo e errado. Fala de coisas secundárias, como exemplificado por ele nas comidas e festas religiosas. Então, neste momento, eu quero reforçar o contexto pelo qual Paulo escreveu esses versos. A maioria dos teólogos diz que Paulo havia sido informado que havia alguns conflitos internos na igreja de Roma, aos quais giravam em torno da liberdade cristã, em relação às coisas secundárias da vida cristã. Então, nestes conflitos, surgiram com o retorno de alguns judeus cristãos que haviam sido expulsos pelo imperador Cláudio. Esse imperador romano dominou entre os anos 41 e 54 d.C. Só lembrando que Paulo escreveu a carta aos romanos por volta de 57 d.C. Em seu governo, o imperador Cláudio restabeleceu os cultos que haviam sido abandonados em Roma e combateu aqueles que eram considerados supersticiosos. Por isso expulsou os astrólogos e também os judeus. Então, esses judeus cristãos, ao se juntarem à igreja romana, formada por sua maioria por gentios, se escandalizavam com determinadas práticas. Então, Paulo busca o ponto de equilíbrio, a fim de que a obra de Cristo não sofresse nenhum dano, que ninguém ficasse ou fizesse algo que ferisse a consciência do irmão que ele chamou de mais fraco e tornasse mais difícil viver cristão. Então, Paulo nos ensina claramente um ponto de vista da fé cristã real e plena. Mas antes de nos determos neste assunto, vamos entender primeiro quem são os cristãos considerados fracos na fé. São considerados fracos na fé por 2 razões. Primeiro, por não terem descoberto ainda o significado da liberdade cristã. No fundo, seus corações ainda são liberais, legalistas. Veem o cristianismo como uma questão de regras e regulamentos. Tem como meta uma série de leis e observâncias para governar a sua vida. Ficam atemorizados perante a liberdade cristã. O segundo ponto é porque não se libertaram ainda da crença na eficácia das obras. Em seus corações, creem que podem ganhar o favor de Deus fazendo certas coisas e deixando de fazer outras coisas. Basicamente, estão tentando ganhar uma correta relação com Deus e ainda não entenderam e não aceitaram o caminho da graça. Ainda estão pensando mais no que podem fazer por Deus do que Deus tem feito por eles. Assim, os fortes são os que conhecem e entendem a palavra de Deus, e os fracos ainda não alcançaram o verdadeiro entendimento das coisas espirituais. Os mais fortes na fé, nestes versos, são exortados a acolherem os fracos e não atacarem com contínuas críticas. Os fortes correm o risco de se tornarem arrogantes. A solução, portanto, é que eles se portem com humildade e amor, com uma atitude positiva e simples, uma atitude de amor, porque os fracos demonstram que ainda não têm entendimento, estão ainda no início da sua caminhada cristã. E com uma atitude acolhedora, respeitando as suas opiniões, respeitando as opiniões dos imaturos da fé, guardando a oportunidade favorável para aconselhá-los e levá-los à maturidade. A razão apresentada por Paulo para não correr um desprezo por parte dos fortes
nem a condenação por parte dos fracos é representada por 4 verdades teológicas, que nós vamos ver agora. A primeira, liberdade. Aceitem os mais fracos, porque Deus os acolheu. Está no verso 1 ao verso 3. Paulo contrasta os fortes e os fracos e exorta. Forte, crê que tudo pode comer. Já vive a liberdade em Cristo, que Cristo conquistou. Não desprezar o fraco como infantil. O fraco come legumes. É o único modo de garantir que não comerá carne impura. Não julgue os fortes como apóstatas. Não ocorra desprezo e nem condenação. Deus escolheu ambos. Olhar para a atitude de Deus é o caminho. Paulo usa a ilustração dos alimentos, uma questão secundária em relação à fé cristã, para apresentar uma verdade teológica da atitude de Deus em acolher, em aceitar a todos os cristãos como nós somos, fracos ou fortes. Sendo assim, como podemos rejeitar o nosso irmão? Este é, na verdade, um princípio seguro para nortear nossas relações. Olhar para a atitude de Deus em relação aos nossos irmãos e proceder de igual forma. A segunda verdade teológica que nos fundamenta a exortação de Paulo, encontramos nos versos 4 ao verso 9. Vamos ver. Então, nos versos 4 ao verso 9, vimos a segunda verdade teológica. Aceitem os mais fracos, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor de cada um deles. Paulo conta que os fortes não fazem diferença entre um dia sagrado de festa e outro. Julga ambos igualmente sagrados. Enquanto o fraco observa de modo especial cada um deles. Ambos reflitam suas próprias mentes, pois a consagração e a adoração é ao Senhor, e em tudo dai graças, confiantes na bênção de Jesus. Todos nós vivemos e morremos para Deus. Então Paulo nos ensina que não podemos interferir no relacionamento de Cristo com o seu outro servo. Apenas o Senhor pode aprovar ou não a conduta de um irmão, sendo ele poderoso para sustentar o seu servo em qualquer situação. Paulo usa uma segunda ilustração acerca do relacionamento entre o forte e o fraco, que é guardar ou não os dias sagrados, provavelmente os dias de festas judaicas. Através dessa analogia, nos instrui a refletir em nossas próprias mentes. E caso decidamos consagrar determinados dias, é ao Senhor que estaremos consagrando. E os que não fazem essa distinção estão consagrando diariamente o dia ao Senhor. O que de tudo come, dá graças e come confiante na bênção de Jesus. E o que não come, também agradece a Deus, oferecendo a sua abstinência como adoração a Deus. E aí a base teológica está na instrução de Paulo, na afirmação que todos nós vivemos e morremos para Deus. Se estamos vivos, a nossa vida deve ser vivida no Senhor e para o Senhor. E quando viermos a morrer, nossa vida passará a ser vivida exclusivamente com Ele. Este é o profundo fundamento. Jesus morreu e ressuscitou para ser o nosso Senhor. Devemos viver para Ele. E por ser Ele igualmente o Senhor do meu irmão mais fraco, devo respeitar seu senhorio sobre a vida do nosso irmão. O Senhor dirige as nossas vidas e Ele vai julgar as nossas vidas. Agora vimos no verso 10 e verso 12 mais duas verdades teológicas fundamentadas na exortação aos maduros na fé. Vamos ver. Paulo aqui nos versos 10 ao verso 12 apresenta a terceira verdade teológica. Aceitem os mais fracos, porque são os seus irmãos. Paulo exorta a uma atitude amiga, carinhosa e compreensiva para aqueles que estão começando a caminhar na fé, fundamentada nos laços familiares. A quarta verdade teológica é aceitem os mais fracos, porque todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. O julgamento e juízo é prerrogativa exclusiva de Deus. Assim Paulo cita Isaías 45, 23, corroborando que cada um prestará conta a Deus. Não julgue e nem condene. Duas verdades teológicas que Paulo nos apresenta para a nossa conduta cristã, uma está fundamentada nos laços familiares, nas quais devemos ter uma atitude amiga, carinhosa e compreensiva com os irmãos iniciantes na fé, para orientá-los no seu crescimento espiritual e não servir de tropeço para a sua vida cristã.
Fazemos parte da família divina. Devemos exercitar o nosso amor filéu. A última verdade teológica que Paulo utiliza para exortar os maduros na fé tem a íntima relação com o ato de julgamento a nosso irmão. Paulo não está falando aqui do saudável exercício da nossa capacidade crítica, através da qual nós podemos observar o nosso irmão e aconselhá-lo, edificando a sua vida, mas faz referência ao ato de estabelecermos juízos e condenações. Isso é prerrogativa exclusiva de Deus. Deus estabelece juízo e julgamento, e para reafirmar isso, Paulo cita Isaías. Cada um de nós, individualmente, daremos conta da nossa vida a Deus. Devemos deixar que apenas Deus exerça sua prerrogativa de julgar a quem quer que seja. Devemos fazer tudo pelo Senhor. Cada um deve seguir as suas próprias convicções pessoais, libertar-se do legalismo, compreender que a liberdade está na obediência dos preceitos divinos e no que diz respeito àquilo que não está escrito na palavra de Deus, que façamos tudo como convém ao cristão, atentando para que o nome de Jesus não seja envergonhado. Queridos, nós encerramos aqui a nossa análise e passamos agora para as nossas considerações finais. O conselho que a palavra de Deus nos dá é que quando fazemos alguma coisa que em si não tem problema para a nossa consciência, mas isso se torna um problema para outras pessoas, não podemos fazer tal coisa por causa do amor ao próximo. Devemos cuidar da maneira como vestimos, de como nós falamos, dos nossos hábitos, da nossa diversão. Essas coisas podem ser mal entendidas ou mal interpretadas em um determinado contexto. Devemos tomar nossas decisões baseadas em 3 coisas. Primeiro, o que Deus diz na sua palavra? É um mandamento claro e isso é para a glória de Deus? Segundo, como é que você se sente fazendo isso? Será que você tem paz? Será que a sua consciência está tranquila? Se você não se sente bem fazendo determinada coisa, é melhor você não ir adiante e não ultrapassar o sinal vermelho. Terceiro, você deve levar em conta do que você faz significará para o seu irmão em Cristo. Lembre-se que Cristo morreu por ele. A liberdade, na maneira de escolher as coisas, deve existir com responsabilidade para com Deus, para com o próximo e para com a nossa consciência. Assim encerramos a nossa aula de hoje falando da liberdade cristã no seio da igreja heterogênea. Oremos para que Deus, através da ação do Espírito Santo, nos ajude nessa liberdade em Cristo. Essa liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário. É preciso fazer tudo para o Senhor. Cada um de nós possamos ter as nossas convicções pessoais, com responsabilidade para com Deus, para com o nosso irmão e para com a nossa consciência, sabendo que Jesus Cristo é o nosso juiz. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a viver essa liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua Palavra, para termos consciência daquilo que o Senhor conquistou para nós. E possamos, com liberdade, responsabilidade, de acordo com os Teus princípios, viver uma vida que Te agrada, Senhor. Viver uma vida que testemunha da Tua graça, Senhor. Viver uma vida que exalta o Seu nome. Assim nós oramos agradecidos pela oportunidade e liberdade em nome de Jesus. Amém. E encerramos mais uma aula. Nós nos despedimos agradecendo a vocês pela audiência, a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Abraços, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.